esse foi um dos maiores, um dos milagres mais esplêndidos de Jesus. Um homem que tinha uma lepra no seu corpo, e naqueles dias, não havia tratamento para essa doença, chamado na época de lepra. A medicina ainda não tinha desenvolvido um medicamento que combatesse essa doença. Então nós vamos ver que para aqueles dias a lepra era uma das coisas mais terríveis que poderia acontecer com uma pessoa. Então esse milagre nos mostra que não devemos perder a esperança. Por maior que seja o nosso problema, por mais grave que seja a doença da nossa saúde, por mais tenebroso que sejam os nossos dias, Jesus pode mudar a situação. Vamos falar sobre essa história hoje. A lepra nos dias de Jesus, acompanhe na sua Bíblia o versículo 12. Aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Interessante dizer que esse texto está nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Os 3 evangelistas narram esse episódio de um homem que tinha lepra, que se encontrou com Jesus. Mas o evangelista Lucas, ele também era médico, e ele, por ser médico, ele tem uma linguagem mais precisa do assunto. Se você observar no texto bíblico, fala assim: veio à sua presença um homem coberto de lepra. Os outros evangelistas não narram esse detalhe, falam que era um homem com lepra. O Lucas não, Lucas diz que estava coberto. Possivelmente Lucas percebe algo a mais, que aquela lepra estava já num estágio grave, avançado. Aquele homem, aquela lepra já estava contaminando todo o seu corpo. Diz a Bíblia, coberto de lepra. Talvez tinha lepra nos ouvidos, no nariz, nas mãos, nos pés, nas pernas, nas costas. Diz a Bíblia lá no texto, ele estava coberto de lepra. A palavra grega lepra significa descascar. Talvez por isso que ela recebeu esse nome ali, descascando. A pessoa, a sua pele, a cor da sua pele muda, às vezes embranquece, amarela, e assim a pele vai descascando em qualquer parte do seu corpo. Como viviam os leprosos, né? Eu coloquei ali um texto lá de Levítico, capítulo 13. Acompanha aí em Levítico aqui na tela. Diz assim, Levítico 13:46: será imundo durante os dias em que a praga estiver nele, é imundo, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Olha bem o que diz lá em Levítico, como deveria viver uma pessoa que tivesse a lepra. Depois, se você quiser aprofundar no assunto, você pode ler o capítulo 13 de Levítico inteiro. É só sobre lepra, como que deveria agir a pessoa que tivesse com lepra, como que o sacerdote deveria tratá-lo. Capítulo 13 inteiro, e até uma parte do 14. Então, veja o que diz ali em Levítico 13, que aquele que tivesse a praga, a lepra, deveria habitar sozinho. A sua habitação, ou seja, a sua casa, será fora do arraial. Ou seja, ele vai morar fora, ele não vai morar na cidade, não vai morar com a família, ele não vai morar em convívio com pessoas. É até interessante, né? Ele vai ficar de quarentena. Olha que interessante, né?
quarentena. Os infectados de lepra ficavam de quarentena, ficavam excluídos. Por quê? Porque eles poderiam contaminar outras pessoas, eles poderiam passar para outras pessoas aquela doença de pele, chamada lepra. Então ele vivia longe. Por exemplo, uma pessoa tinha uma linda família, ele era casado, tinha filhos, mas de repente descobre que está com lepra. Ele deveria se isolar, não veria mais a sua família, os seus filhos, a sua esposa, o seu esposo, até ser curado. Mas na época não tinha a medicação que hoje já existe para essa doença. Então veja como que era difícil. Aquele leproso, ele era afastado para não contaminar os que estavam com saúde, os que não estavam doentes. Então era um cuidado de manutenção da vida, da saúde, porque aquilo ali trazia muito problema para a comunidade. Hoje não chamamos mais de lepra, hoje nós chamamos essa doença de hanseníase. Por que mudou o nome? Essa doença mudou o nome porque era uma doença que teve um estigma muito ruim. Você chamar alguém, ô seu leproso, isso aí é um xingamento terrível. Por quê? Porque essa doença, na história da humanidade, ela gerou muito transtorno. Então quando você fala, você está com lepra, isso remonta a muitas coisas negativas em uma pessoa. Então mudou o nome. Hoje não fala lepra, fala hanseníase. Em lugar de falar ô leproso, fala doente de hanseníase. Um termo para você proteger o enfermo, para você não estigmatizar o doente. Então agora você usa essa palavra. E o que é hanseníase, né? Ela é uma doença infectocontagiosa por uma bactéria que afeta a pele. Então essa bactéria que infecta a pele, ela vai passando para outras pessoas através do contato. É claro que ela é uma doença que ela não tem um contágio tão alto, mas se você conviver muito tempo numa casa com aquela pessoa que tem a hanseníase, aquilo você pode sim adquirir. Então depende da imunidade da pessoa. Então, quais são os sintomas da hanseníase? Manchas na pele, e mais do que manchas, aquela parte do corpo que está tomada, ela perde a sensibilidade. Então é comum, quem está com aquela doença, inclusive na época da Bíblia, ela não tinha sensibilidade, então ela se queimava, cortava-se. Então é uma doença muito grave, a pessoa vai perdendo os movimentos daquela parte do seu corpo, a força. Aí, isso ia se transmitindo, essas manchas, para outros lugares do corpo, e tem gente que chegava até a face, o rosto, ser contaminado, e a pessoa virava uma figura, uma imagem feia, uma imagem destruído, um rosto distorcido, por causa dessa maldita doença. Então, hoje, ainda existe essa doença, que não mais se designa lepra, mas ela se designa hanseníase. Só que essa doença hoje já está sob controle, já existem medicamentos, inclusive os medicamentos hoje são distribuídos gratuitos pelo SUS, para que exatamente não haja esse contágio, que não haja
essa propagação dessa bactéria. Então é importante a gente entender todo esse contexto da doença, todo esse contexto da Bíblia, do que era uma pessoa que estava com lepra. Eu vou usar o termo lepra, porque nós estamos aqui no contexto histórico dos dias de Cristo, tá? Então esse homem, ele se aproxima de Jesus, né? Lucas 5,12, aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Veja bem, nós temos que tentar imaginar a cena. Imagine a cena. Uma pessoa que tinha lepra, ele era excluído da sociedade. Inclusive, quando você lê a história da lepra, da hanseníase, conta-se que eles andavam com um sinete, com um sino no pescoço deles, para que eles pudessem fazer barulho, e as pessoas verem eles chegando, e as pessoas saírem de perto. Quando eles iam pedir esmolas, porque eles eram excluídos, não trabalhavam, não tinham família, eles pediam esmola, eles tinham que pedir esmola com uma vara à distância deles, para que a pessoa pudesse deixar ali à distância uma oferta ali para ele, uma moeda, um alimento, mas sem o contato com eles. Então veja como que era grave. Mas o que esse homem faz? Ele vai até Jesus. Diz a Bíblia: veio à sua presença um homem coberto de lepra. O que Jesus faz? Ao ver a Jesus, esse homem prostra-se com o rosto em terra. Aquele homem, ele se prostra. Por quê? Ele pensa assim: mais um que vai fugir, mais um que vai me deixar, mais um que vai correr de mim. E ele fala: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. O rosto em terra demonstra possivelmente aqui um sinal de vergonha, de dizer: olha, nem olha para mim, eu estou tão machucado, eu estou tão ferido, a minha pele está descamando, eu estou perdendo sentidos, eu estou apodrecendo meu corpo. Ele põe aquele rosto no chão, até porque ele deveria ter uma autoestima muito negativa de si mesmo. Ele já deveria ter sido abandonado pelos seus familiares, a sociedade o excluiu. Esse homem, de alguma forma, ele tem uma fé, e ele vai até Jesus, e ele deve mostrar assim para Jesus as suas mãos toda machucada, as feridas da lepra, aqueles dedos retorcidos. Depois você pode ver umas imagens em casa sobre a doença da lepra ou da hanseníase. As pessoas perdem os movimentos nos dedos. Então ele, aqui pelo texto, ele mostra as mãos e fala: Senhor, olha para mim, veja minhas mãos todas machucadas. Se tu quiseres, tu podes me purificar. Se tu quiseres, podes me purificar. E é interessante a reação de Jesus. Diz o versículo 13: Jesus o tocou, e ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Veja que coisa. Vamos entender esse contexto. Enquanto Jesus o tocou, enquanto Jesus o acolheu, as pessoas que estavam perto já estavam saindo fora, já estavam fugindo, já estavam com medo de serem contaminadas. Jesus, ele fez algo diferente. Enquanto as pessoas se afastavam, Jesus se aproximou. Enquanto as pessoas ouviam aquele barulhinho
da sinetinha, do sino tocando, fugiam. Jesus foi ao encontro daquele homem. Há no outro evangelho sinótico, Marcos, que relata a mesma cena, Marcos capítulo 1, 41 fala, mesmo texto, a mesma história. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse: quero, fica limpo. Interessante o que diz aqui. Jesus profundamente compadecido, não é só compadecido, é profundamente. Jesus teve piedade, misericórdia, compaixão daquele homem que sofria. Jesus não olhou para ele como muitos olhavam, com o ar de sai daqui, você vai me contaminar, você vai trazer doença para a minha vida. Jesus olhou com compaixão. Jesus é a disposição de Deus para ajudar os excluídos. Jesus sente compaixão em vez de atacar a pedra. Sai daqui, seu imundo. Enquanto as pessoas tinham medo, Jesus o toca. Eu estava vendo um comentário bíblico da passagem, e o comentarista fala aqui que a palavra tocar, ela pode ser traduzida também por abraçar. Eu não duvido que ali aquele homem, além de ser tocado, recebeu um abraço, recebeu um aconchego de Jesus. Irmãos, irmãs, o valor de uma pessoa para Cristo, quantas vezes nós julgamos as pessoas pela sua aparência, pelo carro que elas têm, pela roupa que elas vestem, pela doença que ela tem. Olhamos muitas vezes um corpo deformado por uma enfermidade, mas Cristo nos mostra que todos temos valor diante de Deus. Cristo nos mostra que ninguém é considerado sem valor, nenhum leproso, como nós vimos aqui nessa série, nenhuma pessoa doente, nenhuma pessoa surda, ninguém. Todos têm valor, porque Ele veio para ajudar, Ele veio para curar, Ele veio para salvar. E aquele que era puro, tocou no impuro, e creio que não só tocou, mas abraçou, acolheu. Talvez aquele homem, muitos anos que não sabia o que era um toque, o que era um abraço, o que era um aconchego de um amigo, mas Jesus assim o faz. Aquilo ali, para os fariseus da época, era um ato de escândalo. Diziam: como que ele toca um impuro? Jesus assim quebrou o sistema judaico de prevenção e de doença. Ele tocou o impuro e purificou o impuro. E aquele homem que estava doente encontrou a virtude da cura vinda de Jesus. Enquanto Jesus deu um passo para frente, muitos deram um passo para trás, com medo desse homem. Sabe o que eu fico pensando? Que Jesus podia curar esse homem com uma palavra, por exemplo, ser curado, mas não, Ele toca, Ele abraça, porque aquele homem não precisava somente de uma cura, aquele homem precisava ser incluído novamente na sociedade. Aquele homem estava carente de uma família, de amigos, de uma igreja, de pessoas. E Jesus então, Ele fala, Senhor, se quiseres,
ele fala: Jesus, quero, fica limpo. A cura foi completa, diz a Bíblia, no mesmo instante. Está no texto final aqui, que não vai estar um pouquinho para frente. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Está no versículo 13. No mesmo instante, eu coloquei só um recorte ali. No mesmo instante desapareceu a lepra. Mas ele não só curou da doença, ele restaurou a dignidade. Veja o versículo 14. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai e disse: mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou, para servir de testemunha ao povo. Deixa eu explicar o que está acontecendo aqui. Jesus disse, né? Vai, mostra-te ao sacerdote. Naquela época, o sacerdote era como se fosse um médico. Ele atestava a cura ou a doença. Não tinha médico. O sacerdote fazia esse papel. Então ele tinha que ir até o sacerdote e mostrar a cor da mancha, o tamanho da mancha, se tinha mancha. E o sacerdote, protegendo o povo, para ter a saúde daquele povo, dizia: você está imundo, aparte-se. Agora que esse homem está curado, ele tem que ir ao sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote queria dar o atestado de cura e a reintegração dele na sociedade judaica. Então, era o sacerdote que dizia para ele: ok, você não tem mais nada, sua lepra sarou, você não tem mais mancha, você pode voltar agora ao templo, à sinagoga, você pode voltar à sua família, voltar a trabalhar. Então, veja, interessante isso. Jesus não simplesmente o cura, ele diz: agora você vai, mostra-te ao sacerdote, oferece a tua purificação, que era uma purificação que eles faziam, né, agradecendo ali pela cura. E aí você vai dar o testemunho público. É como se fosse um atestado, né? Já viu aquelas pessoas que passam por uma doença, alguma coisa grave, como às vezes um câncer, etc, etc, aí de repente sai lá o laudo, né? Que agora você já está curado daquela doença, fez o tratamento, tal. Então, aquele homem, ele receberia agora uma afirmação da lei, do sacerdote, um laudo: você está curado. E o que destaca também aqui é que Jesus fala para ele ficar em silêncio. No começo do versículo 14, ordenou Jesus que ninguém o dissesse. Mas por que ele não podia falar daquele ex-leproso? Por que ele não podia falar? Porque Jesus, ele fazia as curas, e ele sempre falava isso nos evangelhos: não conte, não propague, porque ele estava indo rumo a Jerusalém, e lá em Jerusalém ia morrer numa cruz. Então, Jesus não queria que os milagres ofuscassem o seu verdadeiro propósito de vir nessa terra como homem, Deus que se fez carne. Esse era o seu propósito. Não era propagar um milagre, porque eles queriam o Messias, né? O Messias que curasse, que ganhasse território judaico, expandisse o reino de Davi. Mas Jesus queria que eles tivessem uma compreensão da sua vida e da sua morte, que era a cruz do Calvário. E aqui eu estou indo para o final já. Esse homem desobedece a Jesus. Ele saiu dizendo para as pessoas o que aconteceu. Versículo 15: porém o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para ouvirem serem curados de suas enfermidades.
Aquele homem, Jesus falou que não era para ele falar, mas ele estava tão feliz, estava tão contente, as pessoas viam a mudança na vida dele, no seu corpo, na sua pele, e assim começou a divulgar a cura que ele recebeu. Ele começou a falar para o mundo inteiro, para os seus amigos, vizinhos. E aqui, irmãos, uma frase eu achei tão interessante, e eu queria refletir com você nessa frase. É curioso que Jesus tenha ordenado ao homem calar-se, e ele falou, enquanto hoje Jesus nos manda falar, e nós nos calamos. Eu tenho pensado sobre a evangelização nesse tempo de quarentena. A igreja vai ficar calada enquanto os templos estão fechados? Nós vamos parar de convidar para células, porque nós não temos célula presencial? As igrejas estão preparadas para evangelizar no mundo digital? Eu acho que isso é um tema importante para a gente pensar. Inspirados na vida desse homem, que foi tocado por Cristo, foi restaurado por Cristo, por mais que Jesus mandou ele ficar calado, ele falou, e hoje diz a Bíblia, ide pelo mundo, pregai o Evangelho. Nós estamos calados? Eu queria que você pensasse, você que me assiste, se você não tem, quem sabe, a oportunidade de evangelizar hoje. Ah, pastor, mas como que eu vou evangelizar se eu não posso convidar para ir na igreja? Mas você pode de repente convidar para ir para a célula online. Nós já estamos tendo algumas experiências aqui na igreja de pessoas que estão indo para células online e não conhecem ninguém na célula e chegam lá convidados por alguém. Porque a igreja precisa se preparar para esse novo momento. Agora, o momento é esse, é o culto online. Quem sabe você pode compartilhar esse culto pelo Facebook, compartilhar pelo YouTube, quem sabe mandar o link para alguém da sua família, que está lá longe, ela vai assistir. Ou seja, nós temos que aprender a evangelizar no que nós temos hoje, que é as ferramentas digitais. Eu acho que esse é um assunto muito importante para refletirmos hoje. Vamos ficar calados? Vamos esperar passar a pandemia? E até quando vai essa pandemia? E até quando vamos ter que ficar dessa forma que estamos hoje? Enquanto isso, o Evangelho está calado? Não. O Evangelho está sendo divulgado e espalhado através de um clique, conectados com alguém. Nos esforcemos nesse tempo de hoje para evangelizar. Peçamos a Deus, clamemos a Deus que nos dê estratégias para evangelização em tempos de pandemia, de quarentena. E eu encerro no último versículo. Vida de oração de Jesus diz: ele porém se retirava para lugares solitários e orava. O texto termina, aquele homem saiu divulgando, propagando a mensagem que ele recebeu, a cura que ele recebeu, e Jesus diz no final, ele se retirava para lugares solitários e orava. Eu quero finalizar essa pregação perguntando para você: como anda a sua vida devocional? Você tem lido a Bíblia em casa? Você tem, nesses dias de quarentena, se retirado para a oração, para a meditação? Eu fico preocupado em momentos que a igreja está com o templo fechado, de haver um esfriamento espiritual. Tem um texto lá em Tessalonicenses capítulo 5, 19, que fala assim: não apagueis o espírito.
O que dá a entender esse texto? Que ele é uma chama, um símbolo de um fogo, e isso pode vir a diminuir-se e apagar-se. E isso depende de cada um de nós. Você precisa, em casa, fortalecer-se espiritualmente. Jesus, diz a Bíblia, se retirava para lugares solitários e orava. Procure manter essa chama acesa no seu dia a dia. Procure você ter esse hábito em casa da oração, da leitura de bons livros devocionais, de leitura da palavra, ouvir louvores. Procure manter essa chama. É preocupante nós terminarmos essa quarentena, sairmos dessa pandemia e termos muitos ex-crentes, ex-cristãos, ex-discípulos, porque se esfriaram durante esse tempo. Se esforce, faça a sua parte. Você precisa buscar esse relacionamento com Deus no dia a dia. Vamos orar? Pai, eu quero entregar a vida das pessoas que nos assistem. Espero que essa mensagem, essa explicação da Bíblia Sagrada alcance esse coração. São tantos ensinos que temos aqui, são tantas lições. Pai, aplica em nosso coração essas verdades, que possamos assim, nessa noite, essa semente da Tua Palavra ter caído nesse bom solo do nosso coração. Assim pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.